Luiz Gonzalez Quevedo, padre Quevedinho, é jesuíta espanhol e tem uma peculiaridade. Conheceu Jorge Bergoglio nos anos 70, época em que Papa Francisco ainda era cardeal, e mantém contato com ele até hoje. Padre Quevedinho, eu quero saber como que é o seu relacionamento pessoal com o Papa Francisco. Pelo fato de sermos jesuítas, de modo que antes de eu ser ordenado padre, mas sendo já jesuíta, fui à Argentina. Era uma ordenação diaconal, foi uma desculpa para conhecer Buenos Aires. E me hospedei na faculdade que temos em São Miguel, onde ele acabava de terminar teologia e ser ordenado. Então ele me recebeu muito bem e ficamos uma noite conversando. Me disse que já tinha sido destinado a estudar na Espanha, o último ano da formação dele. Eu, espanhol, dei para ele o endereço e sintonizamos, por diversos motivos. E depois trocamos os endereços. Ele na Espanha conheceu a minha família, me escrevia, eu respondia. Sempre que vinha ao Brasil, que ele foi feito mestre noviço e provincial, ele me avisava. Eu estava no sul estudando teologia, procurava encontrá-lo. Quando eu fui à Argentina, em 2 ou 3 ocasiões, também o encontrava. Tivemos uma boa relação assim. Quando fizeram Papa, eu pensei, bom, não que me tivesse esquecido, mas que não ia ter mais chance de conversar com ele, porque agora Papa, escrevi uma carta. E na carta, pois, eu dizia que aqui tinha mais torcedores que Maradona, que gostávamos muito dele. Demorou 3 meses em chegar a carta, pelo correio e pelo o número imenso de cartas que ele recebia. Mas ao dia seguinte de receber a carta, me ligou por telefone e perguntou em espanhol, el padre Luiz González Quevedo? E eu, traduzindo do português, que agora é minha língua, disse, eu mesmo. Um espanhol diria, sou eu. Mas eu disse, eu mesmo, sou Bergoglio. Ayer recebi tu carta. De modo que... E aí, natural, me contou como tinha sido a viagem, esperava voltar logo do conclave. Não esperava ser eleito. Como sempre, terminou dizendo que rezasse por ele. E me ditou o e-mail do secretário dele, Fabián Pedacchio, um padre argentino que já trabalhava no Vaticano. Então, agora, é um dos secretários que ele tem. Quando eu quero alguma coisa dele, eu incomodo muito pouco, mas mando um e-mail. E ele costuma responder, muito breve, mas costuma responder. Então, eu antes dizia que era antigo amigo do Papa, mas depois de receber o telefonema, pues tenho que reconhecer que sou amigo do Papa. O único que digo é que ser amigo deste Papa não tem mérito, porque ele é amigo de todo mundo. Realmente, o Papa Francisco tem uma proximidade enorme das pessoas. No livro Novo Rosto da Igreja Papa Francisco, Padre Quevedinho fala sobre o papado do jesuíta Jorge Bergoglio. Uma igreja orante e testemunhal. O Papa Bergoglio é um homem de fé e é um homem de oração. Sempre foi orante. Então esperamos uma igreja que seja mais orante, mais testemunhal, aberta ao mundo, porque ele não é homem de convento, tem a ideia de uma igreja em saída, que a igreja deve buscar as pessoas, que a igreja tem que estar aberta ao mundo, em diálogo com outras igrejas e religiões, porque ele tem uma atitude, teve sempre, muito ecumênica. E, finalmente, isto é fundamental, uma igreja pobre e servidora dos pobres. E este ano, pois, estamos com o ano da misericórdia. Eu digo no meu livro, uma igreja misericordiosa e evangelizadora. O tema da misericórdia é central nele, porque desde a conversão dele, desde que ele, jovem, teve uma confissão famosa aos 17 anos, ele experimentou a misericórdia de Deus. Então prega muito isto, que por mais que sejam os nossos pecados, Deus nunca se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. E isso tem insistido. E quando completou 2 anos de pontificado, teve a ideia de fazer um ano da misericórdia.
O senhor estava me falando da capa do livro, né? Conta pra gente aqui, o que é essa capa, o que representou esse momento. Houve um fato na minha família, que nasceu o meu primeiro sobrinho neto, sabe como é? Então, quem não tem filhos, fica um pouco coruja dos sobrinhos. E a avó, a minha cunhada, que conhece o Papa Francisco, escreveu para ele: será que o senhor não podia fazer o batizado? E ele respondeu: sim. Dia 12 de janeiro, na festa do batismo de Jesus, eu faço batizados na Capela Sistina. E se esta data não é boa para vocês, podemos negociar uma outra. De modo que ele se ofereceu, aceitou com muita. Então, o meu irmão, a minha cunhada, a minha sobrinha, que mora em Londres, o marido dela e a criança, pois, estiveram na Capela Sistina e participaram da celebração. A minha família ficou encantada. Em nosso bate-papo, Padre Quevedinho conta uma curiosidade sobre o Papa Francisco. Alguns falam do cardeal Bergoglio e do Papa Francisco, como se houvesse alguma diferença. Uma diferença que se nota é que, como cardeal, ele tinha um pouco medo de jornalista, não concedia entrevistas. Sabe como é? Enquanto que agora ele tem uma facilidade enorme nas viagens internacionais que faz. Na volta, aquela entrevista com Bento XVI até com João Paulo II, havia que apresentar primeiro as perguntas. E aí selecionavam. O Papa Francisco não. Podes perguntar que ele te responde.